Eu costumo escolher a motherboard depois de escolher tudo o resto. Muito importante saber primeiro o que é que tu vais fazer com o PC e tudo o que tu queres ligar lá. A motherboard é onde tudo o que está no PC liga. Tudo. A caixa liga na motherboard, a placa gráfica, memória, processador, armazenamento, tudo liga na motherboard. Portanto, tudo o que tu vais colocar na motherboard, tudo o que tu vais comprar para além da motherboard é importante para a escolha da motherboard. Não é só o CPU, não é só quanta memória RAM vais colocar, literalmente tudo. As situações onde é um bocadinho diferente é quando se está a montar um PC inteiro, com um orçamento, eu diria, talvez abaixo de 100 paus, há muita área cinzenta aqui, talvez abaixo de 100 paus, abaixo de 1000 paus, aí é um bocado mais tricky porque em processadores mais baratos, às vezes compensa mais um ou outro mediante as motherboards que tu depois vais ter disponíveis, ok? Às vezes um processador é tão interessante como o outro, processadores mais baratos. Os dois são mais ou menos interessantes, mas para um vai ser difícil uma boa board para o que tu queres, por aquele preço, e o outro não. Então a motherboard vai influenciar. As motherboards disponíveis dentro de um preço que faça sentido vai fazer com que vai determinar a escolha do CPU. Mas, tirando esses extremos, primeiro determina-se tudo o que vai ser utilizado. Por isso é que eu, quando faço uma consultoria, eu quero saber literalmente tudo que tu usas. Tudo e mais alguma coisa. Vai sempre haver motherboards que são muito boas para um preço, mas que lhe falta uma feature. Ou motherboards que são, de acordo com as features que ela tem, ela é fantasticamente boa pelo preço, mas que aquela em particular não tem uma coisa que tu queres ou que tu precisas. O processador, é óbvio que tu começas pelo processador para escolher a motherboard, só que atualmente a preocupação de uma motherboard que aguente o CPU já não existe. Não existe. É bem menos importante por tanto Intel como AMD. Se eu filtrar as boards aqui por preço, tirando assim motherboards muito baratinhas, tipo isto, quando tu entras num preço que faça assim, tipo, por exemplo, vais colocar um processador que custa 200 euros para cima, 250 euros, 300, qualquer coisa, tu vais ignorar as boards de 60, 70 paus. E se não fizeres, deverias. Não precisas de perceber de hardware, a coisa não vai casar bem. Ok? As coisas têm que acompanhar. Agora, quando entras num certo nível para cima, qualquer motherboard vai aguentar o CPU em termos de carga. Nas gerações atuais, ok? Nas gerações atuais. Nas anteriores é um bocado mais tricky, mas também é por isso que nas gerações atuais as boards estão em média mais caras. Deixa-me ver uma board relativamente barata dentro do que é atual. Olha esta aqui que até está esgotada. Esta certeza que é uma das mais vistas. Para Ryzen. Vai aguentar literalmente qualquer Ryzen, sem exceção. Mas tipo, à vontade. Em termos de carga, não vais perder desempenho, nem queimar a board, nem o CPU por causa disso. Então, o que tu precisas de saber é tudo o que tu vais ligar no PC. NVMe, quantos? Qual a especificação do NVMe? Outras placas PCI. Por exemplo, há boards que fazem isto propositadamente. Estás a ver esta PCI, que está aqui em baixo, e aqui este espaço é todo para o NVMe. Há motherboards que fazem isto propositadamente, porque lembram-se, tu vais instalar aqui uma placa gráfica que pode ser bué da grande e vai ocupar este espaço todo. E então colocam as outras PCI mais abaixo do propósito. É uma coisa a ter em conta. Se vais ligar mais coisas PCI, uma placa de som, uma placa de captura, seja o que for, o que é que tu vais ligar? Tens que ver se tens uma PCI que tem essa largura de banda, vezes 4, por exemplo, e se tens fisicamente espaço entre a placa gráfica e a outra placa PCI que vais pôr, se ela encaixa, e no caso de encaixar-se não vai ficar a raspar nas ventoinhas da gráfica, porque isso vai prejudicar a temperatura, não é? Depois, por exemplo, os NVMe é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. É muito difícil para quem está distraído. Nos NVMe, a tendência normal, não é? É ver quantos NVMe tem, quantas entradas tem. E aqui começa uma de várias armadilhas. Esta só tem 2, não é? É que os NVMe não é por ter entrada que vai funcionar sempre à mesma velocidade, e não quer dizer que não tenha
que não prejudique no outro lado. Eu vou pegar em exemplos que eu sei de cor, ok? É que as bordas mais caras não garantem. Primeiro, tu não precisas da borda mais cara para ter mais desempenho, ok? A partir do momento que o sistema de alimentação dela aguente, a não ser que na BIOS ou de forma automática ou tu sem querer manualmente carregaste e ela te vai limitar o desempenho do CPU, a partir do momento que ela aguenta bem a carga por causa da VRM, que falámos há bocado, não vais ter mais desempenho em cima disso por causa da borda no CPU. Não existe, ok? A partir do momento que o sistema de alimentação aguenta com margem, ter mais margem não vai fazer com que tenhas mais desempenho, não é? Isso é para depois quem quer fazer overclock manual e overclock extremo para competição, ok? Isso é uma coisa totalmente à parte. Mas temos aqui 2 exemplos, estas 2 boards, por acaso são as 2 da ASUS, mas não foi propositado. 2 boards que têm mini armadilha em PCI Express relacionado com a NVMe e há outra que eu quero abrir, esta aqui, por exemplo. Estes são 2 casos menos importantes. O da Intel é mais importante. Este caso é pouco importante. Vamos olhar para esta motherboard. Esta motherboard tem aqui um NVMe. Tem aqui outro. Aqui tem outro. Isto aqui é para o Wi-Fi. Tem aqui outro. E aqui tem mais 2, se não estou em erro. Portanto é 5 no total, não é? Um deles vai estar limitado, acho eu, isto tens que ver caso a caso, dizendo memória, esta tem um que está limitado a PCI 3 e vezes 2. Portanto, se tu simplesmente instalares o NVMe em qualquer slot à sorte, se tiveres mais que um, vais instalar o SSD principal no primeiro slot, que também tem uma armadilha, já lá vamos. E depois se tiveres comprado propositadamente um NVMe topo de gama e instalares noutro slot qualquer, podes perder desempenho. Não sei exatamente qual, porque nunca é suposto saber, mas temos 1, 2, 3, 4, 5 NVMe e acho que é esta board, exatamente. Está aqui uma entrada que é Gen 3, não é Gen 4, e ainda por cima é vezes 2. É vezes 2. Não é vezes, os NVMe funcionam em vezes 4. Portanto, um Gen 3 vezes 4 é um Gen 4 com 50% da velocidade. Ok? Portanto, esta entrada, como é vezes 2, tem 25% da velocidade máxima de uma Gen 4 normal. E depois tem uma que é Gen 5. Esta motherboard tem, acho que é este aqui, este NVMe, que também é muito comum em outras motherboards e, mais uma vez, varia de caso para caso. Esta entrada NVMe vai partilhar linhas de comunicação com estas SATA que estão aqui. Só que o que é que acontece? Para tu conseguires utilizar o NVMe mais um dispositivo SATA, mais uma vez, estamos a falar de uma situação de nicho, mas é por isso que quando eu escolho um PC para alguém, eu quero saber tudo o que tu ligas. Se tu ligares um NVMe e um SSD, o NVMe vai funcionar a vezes 2 e o outro SSD SATA vai funcionar também. E, neste caso, tu podes dizer à BIOS para funcionar a vezes 4 e ela desliga o SATA. Portanto, se tu ligares, nesta em particular, se tu ligares um NVMe, mesmo que não ligues nada SATA, ela vai te ligar a vezes 2. Só que tu podes fazer a alteração para vezes 4 e desligar SATA. Existem boards que fazem ao contrário. Ela funciona nativamente a vezes 4. Tu não precisas de fazer nada. Então assim é melhor. Para que puseram menos 2? Porque se tu colocares um NVMe e a seguir um SATA, ela simplesmente não funciona a SATA. E tu pensas, quem não sabe, se calhar pensa que está avariado. E vai dar RMA sem necessidade. Então, nenhuma das situações é ideal. Esta motherboard é uma das poucas que eu vi que te permite utilizar vezes 2 ou vezes 4, mas que o default é a velocidade abaixo, que é para garantir que os SATA todos funcionam. As outras motherboards ou vêm a vezes 4 ou estão sempre limitadas. Existe também a situação onde a motherboard partilha um NVMe com SATA e o que ela faz é, a partir do momento que tu ligas o NVMe, as SATAs ficam desligadas para sempre, não tens como alterar isso. Onde é que tem armadilhas mais traiçoeiras aqui? É nas boards topo de gama da Intel. Porque os processadores Intel, os de geração atual, têm uma limitação física. E eu tenho um vídeo sobre isto desde que saiu a 12ª geração. Eu avisei isto com muita antecedência. Mal consegui.
Mal soube disto, avisei e acho que até mostrei settings e não sei o quê. 12ª geração. É que os processadores atuais da Intel têm 16 linhas PCI 5.0. Só 16 linhas 5.0. E as boards topo de gama costumam ter um NVMe que funciona a 5.0. Por acaso estou a dizer de memória, nem fui confirmar se é o caso desta board, mas acho que sim, podemos confirmar. Mas o que interessa aqui é o exemplo. Tem um NVMe 5.0 que estão agora só a entrar no mercado. Mas tem duas armadilhas. Primeiro, ninguém te salienta isto. Segundo, mesmo que tu saibas isto, vais pensar assim: não quero saber porque eu não utilizo NVMe 5.0, isso é tudo uma teoria da treta, não quero saber disso. A única forma disto funcionar mais a placa gráfica por limitação de CPU é o NVMe partilhar linhas com a placa gráfica. Portanto, estes dois partilham linhas. Significa o quê? Que quando tens uma motherboard, e aqui é que é a ironia, quando tu tens uma motherboard Intel mais cara, o que vai acontecer é que o primeiro NVMe tem sempre linhas partilhadas com a placa gráfica. Mesmo que tu instales um NVMe 4.0. Significa o quê? Que tu instalas aqui um NVMe normalíssimo. Pode ser este aqui, um Gen 4, 1 tera, por exemplo. Se instalares este SSD nesta motherboard, a placa gráfica vai trabalhar a vezes 8. Vai funcionar com metade da largura de banda PCI Express. A diferença vai ser praticamente nenhuma em desempenho em algumas situações, vai ser um bocadinho notória noutras situações, mas a questão não é quanto desempenho tu perdes, a questão é que tu compraste uma motherboard topo de gama, porque provavelmente compraste uma 4090 ou uma 7900 XTX, tu queres o desempenho topo de gama e compraste uma board cara, porque material topo de gama, vou juntar com uma board topo de gama porque eu quero tudo bom e de melhor, e acabaste por ter menos desempenho que uma pessoa com outra motherboard mais barata vai ter. Porque aqui há uma limitação física, não dá para contornar. Os CPUs 12ª e 13ª geração são compatíveis com PCI Express 5.0, mas só têm 16 linhas PCI Express 5.0. E a gráfica precisa de 16, tirando algumas gráficas de entrada. Portanto, a partir do momento que preenches este NVMe, fodeu. A gráfica fica a vezes 8, não existe settings que tu possas fazer, não existe nada. Portanto, nestas motherboards com uma placa gráfica top, o que tu vais querer fazer é sempre não utilizar este NVMe. Tu, se já compraste uma board assim top e tem PCI 5, simplesmente não usas este NVMe e começas a utilizar os de baixo. O que alguns fabricantes fizeram, eu acho que temos uma Gigabyte que eu me lembro de ter visto. Não, era a Ace. Acho que era esta MSI. Esta MSI Ace. Que, para quem quer assim uma board topo de gama, era uma que ficou popular no início. Que tem um NVMe 5.0, mas ele está colocado em baixo. Está aqui. É o M.2.4. O M.2.4 é que tem 5.0. E depois formos ao manual, o M.2.4 está aqui. É este aqui em baixo. Este aqui em baixo. Este é que partilha a linha com a placa gráfica. Portanto, nesta motherboard em particular, se tu ligares em cima o NVMe, porque é o default que quase toda a gente faz, não é? Se só vai instalar um ou dois, ou que seja, o primeiro instala sempre em cima e acabaste de tirar desempenho fora. Depois, o resto das cenas que tu tens que ver é... Lá está, quantos NVMe precisas, que velocidade eles têm, se partilham ou não linhas com outra coisa, e depois é ver tudo o que tu tens aqui de ligações USB, qual a velocidade delas. Há uma forma muito fácil para ver a velocidade das USB, apesar da nomenclatura das USBs ser estupidamente estúpida hoje em dia, porque tu vens aqui a USBs e ninguém sabe o que é isto. 3.2, Gen 2, 3.2, esquece a nomenclatura da USB. Tu tens USB de 5 GB, 10 GB, 20 GB, 40 GB, pensa assim. E a velocidade das USBs está sempre em bit. Por exemplo, tens aqui de 10 GB é 10 gigabit. 1 byte,
que é quando tem o B em letra maiúscula, diz byte, e o B em letra minúscula diz bit. Não é erro de escrita, não é aleatório, é propositado. Isto é megabyte. Eu sei que é um bocadinho básico para alguns, mas para outros não é. E tu tens assim, isto é megabyte, isto é megabit. Megabyte é igual a 8 megabit. Significa que tu tens as USBs estão escritas em bit e quando tu fazes uma cópia de ficheiros, o Windows mostra-te o valor em byte. É por isso que tu olhas, às vezes, deixa eu ver agora qual é a velocidade. E isto nunca mais acaba. São 10 GB ou 5 GB, nunca mais acaba. Mas 10 GB são 10.000, não é? A dividir por 8 é 1 GB, 1 GB 200 em 1 gigabyte. Significa o quê? Que se tu tiveres, por exemplo, lá está, coisas que nem toda a gente utiliza, mas se quiseres utilizar um NVMe externo que atinja velocidades superiores a 1250, a de 10 GB já não chega. É importante para ti? Provavelmente não. Mas e se for a de 10 GB, já não é. Se estiveres a copiar cenas de um NVMe para o outro, normalmente interessa a quem trabalha, não é? Com ficheiros grandes. Mas é daí que vem a cena. Quem quer Thunderbolt, sem entrar por aí, porque Thunderbolt é um bocadinho mais tricky, mas a Thunderbolt tu nunca vais ver em motherboard AMD, porque Thunderbolt é da Intel, mas existe. Thunderbolt em AMD chama-se USB 4. Só. Ok? E o mais irónico é que há bordos que estão a utilizar literalmente o chip da Intel lá dentro, mas isso foi uma discussão, foi problemas entre, esquece, foi zaragata. Tu tens Thunderbolt em Intel e vais chamar Thunderbolt, e em AMD tu vais ter USB 4, que por acaso eu nunca sei de quais tem, porque é uma cena que muito raramente aparece. Mas deixa ver se esta tem alguma. E que vais ter 40 GB. 40 GB, atenção. Bit, a dividir por 8, vai dar 5 GB de velocidade, não é? Se viermos aqui, eu acho que esta tem USB 4. Mas não sei de cor, porque nunca sei. Olha, esta diz mas estamos em AMD. Olha, esta diz Thunderbolt. Se calhar estou a descobrir uma coisa nova que mudou agora, ou não era suposto. Não, eu estou na da Intel. Ok. Estou na da Intel, faz sentido. Pensava que estava numa da AMD. Deixa-me abrir uma da AMD. A Creator deve ter. Exato, diz ali 40. Esta tem. Conseguem ver ali o 40? Diz ali 40. É o USB 4. E depois tem outras funções, porque consegue passar imagem. Não sei o quê, mas vai para os números. Se queres velocidade, tens, olha aqui, 10 é 10 gigabit, 20 é 20 gigabit, e depois tens 40 que é o igual a Thunderbolt. Tu se vês aqui a USB, ela vai-te dizer qualquer coisa como USB 4, exatamente. USB 4 com o chip da Intel, que é o que eu estava a dizer, que é o mais irónico. Depois, já que queremos complementar isto um bocadinho, existe uma coisa que aí vai ser o nicho de nicho. Tu podes adicionar placas com Thunderbolt por PCI, só que aqui é que eu não vou entrar muito em pormenor. Tu aqui, se quiseres adicionar isto, tu tens de confirmar especificamente que isto vai estar no manual, aqui abre o manual, que a tua motherboard é especificamente compatível com isto. Porque isto aqui diz gigabyte, mas não é por meteres numa board gigabyte. Ela vai precisar de um conector, daqui sai um cabo específico para ligar à motherboard. Tu vais ligar por PCI, mas depois há um conector que tens que ligar diretamente na motherboard. Portanto, algumas motherboards é uma coisa muito específica, vão ter um conector. Por exemplo, esta aqui é uma board muito normal, não vai ter. Algumas motherboards específicas vão ter um conector específico só para serem compatíveis com determinadas placas PCI com Thunderbolt, ou lá está PCI
PCI 4, ok? Tudo o resto em motherboard vai ser cada vez mais de nicho. Por exemplo, o áudio, existem diferenças grandes de áudio de umas motherboards para as outras, mas o que eu tenho encontrado é que ninguém quer saber do áudio, portanto eu deixei de referir isso nas motherboards. Existem dois tipos de pessoas em relação ao áudio normalmente. Aquela pessoa que ou não quer saber da diferença ou nem sequer nota a diferença, portanto qualquer áudio de qualquer motherboard serve, e aquela que nota a diferença e aprecia, e o que vai dizer é que qualquer áudio de qualquer motherboard é tão mau que eu tenho o meu equipamento à parte para o áudio. Portanto, o que eu tenho encontrado nos últimos anos é que ou a pessoa quer saber e significa que não vai usar o áudio da motherboard, ou a pessoa que desde que dê som está bom. Então, sim, existem diferenças de áudio de boards para boards, mas eu já não tenho memória de precisar de escolher uma board para alguém de acordo com o áudio. Porque a pessoa não quer saber, ou já tem o seu equipamento XPTO à parte, até desliga o áudio na própria BIOS, não é? Coisinhas simples como quantos conectores de ventoinha tem. Dá jeito de saber, de acordo com o projeto. Uma coisa que começa a ser mais fácil de encontrar, mas que às vezes já foi o tempo que era mais difícil, ainda assim não é garantido. Essa motherboard tem USB tipo C para a caixa, porque a pessoa quer usar uma USB tipo C frontal e comprou uma caixa de propósito com USB tipo C, mas a motherboard não tem USB tipo C, portanto é uma coisa que às vezes eu tenho que ter em conta, não é? E tu, se vais comprar e queres utilizar o USB tipo C, vês se tem atrás e se tem à frente. Se tiver à frente é este conector. Uma coisa, sim, isto o pessoal passa despercebido e tem sido cada vez mais importante. Deixa-me arranjar uma board que tenha melhor resolução. Esta aqui abrimos ao bocado, não é? Quantas USB 2 tem em baixo? USB 2.0 para o painel frontal, que é este conector aqui. Tem uma? Tem duas? Tem três? Quantas tem tu? Quantas vais usar? Isto tem sido cada vez mais importante por uma razão muito simples. Parece estúpido, a não ser por algum de vocês já tenha passado por isto. Parece estúpido, mas começa a ser cada vez mais importante. Dispositivos, como por exemplo watercoolers, que têm um ecrãzinho, precisam de USB tipo 2. USB 2.0, utilizam um conector daqueles. E o que vai acontecer na prática é que tu vais ter um PC onde vai ter o watercooler, que tem USB 2, vais ter a própria caixa, por causa de uns efeitos da caixa RGB para comunicação com o software. A própria caixa tem uma USB 2 para efeitos RGB. Tu vais ter um controlador ou outro controlador da RGB ou de ventoinhas, por exemplo o da Lian Li, se quiseres misturar com ventoinhas da Lian Li, que tem também, pode utilizar também o 2, não é? E passou, por incrível que pareça, uma coisa que estava semi-morta, as pessoas precisarem de 2/3, de vez em quando até 4 USB 2, e depois não tem, chegam aqui à borda e ela não encaixa. Portanto, pensa nisso, existe uma solução, mas tu não vais gostar porque vais dizer que é caro, mas existe uma solução. É um produto que raramente eu recomendo, mas quando recomendo sempre este. Onde é que ele está? É só este que eu recomendo, que é o único que eu tenho a certeza que é bom. Este aqui, o novo Genesis XT. Aliás, as fotos, porque havia um antigo que já foi descontinuado. Este é o novo Genesis XT. É o único que eu recomendo. As fotos até são enganosas, para prejuízo do produto, porque este splitter USB primeiro liga à fonte, portanto não vais ter problemas de energia, enquanto que aqueles splitters simples vais ter. E ele vem com umas proteções em borracha para tapar os pinos que tu não estás a usar, que nas fotos não mostra. Mas eu já instalei isto. Os splitters não recomendo. Já mais ou menos que utilizei por exclusão de hipótese, deixei, não recomendo. Nada disto que estás aqui a ver, eu recomendo isto. O USB, como eu já expliquei num vídeo passado, é o calcanhar daqueles das motherboards. Quando as USBs começam a funcionar bem, todo o PC começa a funcionar mal. Todo. Coisas que não têm nada a ver começam a funcionar mal. E por experiência própria, eu posso dizer que estes splitters /adaptadores o que tu lhe quiseres chamar, é uma grande lotaria se isto é bom ou mau. Vou dar um exemplo. Eu já utilizei, tipo, não é este, isto é de ventoinhas, mas já peguei num destes que até era bom, só que está dependente a energia está dependente da borda, não é? Portanto, se as 4 coisas que ligares lá
puxarem mais corrente, ou o header da borda aguenta ou não aguenta, não é? O Denso XT não tem esse problema, está ligado à fonte, portanto energia nunca vai ser problema, pode ser em largura de banda, mas energia não. Mas já peguei num que até parecia bem construído, até funcionava bem, e o último que eu peguei, a tirada em embalagem, 2 dos fios simplesmente partiram. É tirar do plástico, de tão frágil que aquilo era. E tu não distingues a comprar. Então isto vai ser bom ou mau. Não compres. Porque o USB para queimar é um instantinho, para coisas funcionarem mal é um instantinho. Portanto, se tu tens a certeza que vais precisar de várias USB 2.0, nem que seja só por estética, porque vais ligar cenas e queres que, se compraste, queres que funcione, ou escolhes uma motherboard que tenha USB 2 frontal com a quantidade necessária, 1, 2, 3, a que for, ou compra isto. São 30 paus e é uma paz de espírito para ti. E depois há mais coisinhas a ter em conta nas boards, mas tentando generalizar, é essencialmente isso.